Alô! Tá valendo. Tá valendo, Fernando? Hoje tem, hein? Hoje tem. Hoje tem. Eu tô já com sorriso na cara, né? Aí, ó a risada dele. Wellington Nogueira. Puxa vida. Palhaço, É, Literalmente. empreendedor social, é. ator, fundador dos Doutores da Alegria. Eu tive a oportunidade de ver você há muitos anos atrás, daqui a pouco eu te conto. Opa! Bem-vindo, Wellington. Que legal. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, porque afinal de contas, quanto mais rápido o mundo vai, mais importante se torna a gente parar para bater um bom papo. Então, porque é só nesse contraponto que rola diálogo. Então, estou muito feliz que a gente vai falar E a de gente- comédia, De de vida, alegria, né? de vida. De brincar depois de adulto, né? Exato. Mas vamos falar nessa ordem aí que o Doc está contando, porque quando você chega num lugar, as pessoas têm sempre uma história para contar. Nossa, eu te vi em tal lugar, foi tão bacana. Foi o que aconteceu quando você chegou aqui. Eu estudava medicina, tinha acabado de me formar em 95. E Ah, aí eu fui no Instituto da Criança, eu estava residente de cirurgia, estava na cirurgia infantil e estava, acho que, começando a parceria dos Doutores da Alegria no Exato. Instituto da Criança. E aí eu cheguei a ver você atuando ali dentro do hospital, foi uma coisa incrível. Pessoal, eles tinham um- era uma flauta, mas como se fosse um pistão de vara, porque mudava conforme mexia com o êmbolo de uma seringa, ele tocava uma música com aquela flautinha feita de seringa. As crianças ficavam enlouquecidas, e eu também. Eu nunca mais esqueci, obrigado. muito Conte como que obrigado. foi essa história de você se transformar em palhaço e depois um palhaço dentro do hospital, quer dizer, é uma coisa mais maluca ainda. Olha, tudo que eu nunca planejei na vida, porque assim, eu sempre gostei de comédia. Eu sempre gostei de rir e assim, desde criança, eu ria muito e adorava comédia. E mas assim, a primeira vez que me perguntaram o que você quer ser na vida, eu falei médico, né? E fiquei com aquela história, sabe, de querer ser médico e tudo mais. E a vida foi generosa o suficiente para juntar as duas coisas, porque à medida que eu fui ficando mais velho, eu comecei a dar aula de inglês, porque eu sempre amei inglês, eu sempre gostei de ver filmes sem tradução, eu sempre gostei dos musicais da Broadway. Então, o que me ajudou? Dar aula de inglês. Eu não esperava, mas eu queria ganhar uma graninha, né, para não ficar pedindo para minha família, porque minha família era classe média modesta, né? Então, eu me lembro que e eu amava inglês, amava, amava. Eu praticamente aprendi sozinho. E chegou um dia que eu falei: "Quer saber? Eu vou dar aula de inglês". E fui lá, me meti, fui fazer treinamento numa escola, essa coisa toda. Foi legal, mas aí tinha uma escola chamada CCAA, não sei se ainda existe, mas era o método audiovisual. E o método audiovisual você tem que ser teatral, divertido, porque as pessoas têm que entender, né, com o corpo inteiro. Então eu me dei muito bem, eu tinha 16 anos. Mas eu também tinha cara, assim, de mais velho, sabe, o pessoal me achava que eu tinha uns 19, 20, então eu enganava bem. E aí eu comecei a dar aula de inglês e lá que a comédia começou a aparecer. Aí, quando aí eu dizendo que ia fazer medicina, né, só que quanto mais perto da faculdade eu chegava, menos eu queria ser médico. E eu não tinha coragem de falar para minha família: "Eu quero ser ator, eu quero ser", né, e palhaço ainda nem passava pela minha cabeça, o máximo que me passava era fazer comédia. Mas aí, teve um dia que eu dava aula, assim, de manhã, de tarde e à noite, no Objetivo. E eu me lembro de uma noite que eu estava, no carro, entrando no carro, e me assaltaram. E os caras entraram junto comigo no carro, né, então, eu me lembro que eu só pensava o seguinte, assim: "Eu vou sair vivo dessa história, eu vou sair vivo dessa história". E assim, um assalto cômico, porque eu não tinha um puto, assim, na minha carteira. O meu carro era uma verdadeira bagunça de caderno da escola onde eu dava aula. Então além de tudo, era uma Brasília branca, que era a álcool, uma das primeiras versões a álcool. E era uma noite fria que os ladrões resolveram me assaltar. E aí eu falei assim: "Ai",
Ó, é o seguinte, eu tô esperando o guincho, né? Aham, vamos ligar o carro. Aí eles ligavam e nada. E eu sabia o que tinha que fazer, sabe? Qual eram os truques que tinha que dar para o carro pegar. E nada. Então, aí eles acabaram indo embora. E assim, como eu fiquei na minha, tudo, só faltou eles falarem: olha, foi um prazer assaltar o senhor, essa coisa toda. Mas eu me lembro que assim que eles foram embora, eu desabei a chorar. Porque eu comecei a agradecer a Deus, porque eu falei assim: eu vivi de novo, eu vivi de novo, eu vivi de novo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei: nunca mais na minha vida eu vou gastar um minuto fazendo algo que não é o que eu queira fazer. Algo que eu quero fazer, algo que me deixe feliz. E eu conquistei o direito de fazer isso. E no dia seguinte, fui para o consulado americano e fui pesquisar as escolas de teatro musical. E aí encontrei a escola que eu queria, era a American Musical and Dramatic Academy, que ficava no hotel, fica, né? Não sei se ainda está lá, no Hotel Ansonia, que é um marco de Nova York, porque ele fica na rua 72, e é um edifício conhecido, era um hotel conhecido, porque lá e ficavam todos os cantores de ópera, cenógrafos, grandes artistas. Era o hotel dos artistas. E até enquanto eu estava lá, ainda era. Então, eu fui estudar no Ansonia. Aconteceu isso. Eu falei: eu quero ser um artista completo, vou estudar teatro musical. Então, peguei meu fundo de garantia, me mandei, comprei os dólares e fui para Nova York. E aí, primeira aula do curso, Teatro Clown. Eu falei: o quê? Eu vim para ir para Broadway e agora vão me dizer que eu tenho que fazer aula de palhaço? Tô fora! Eu quero cantar, dançar, representar, não quero pôr nariz vermelho. Eu fui assim, todo rebelde, né? E falei pro diretor da escola: olha, eu não tô pagando para ter aula de palhaço. Eu não quero assistir o curso. Ele falou: não tem problema, se você não assiste o curso, eu não assino os seus documentos de imigração. Eu falei: quando começa a aula? Me dá aqui que eu quero ir. E, por acaso, palhaço foi a aula que tem uma expressão em inglês que chama corner of the sky, né? O meu cantinho do céu. Porque eu tinha sotaque. Na minha cabeça eu não tinha, mas qualquer aluno de teatro via que eu tinha sotaque. E aquilo me diferenciava, mas não de uma maneira muito legal, como sotaque é algo que eu teria que limpar. Porque eles falavam: você nunca vai poder fazer o papel que um americano faria, porque você tem sotaque, essa coisa toda. Então, eu me lembro que a neurose com falar direito, pronunciar direito, também começou ali, Mas um palhaço poderia. mas o palhaço poderia, exatamente. Então, na primeira aula de teatro clown, eu vivi isso, porque eu vi que ninguém estava preocupado com o meu sotaque. As pessoas estavam se divertindo com a palhaçada que eu estava fazendo. Eu sempre amei comédia, né? Então, enfim. Mas tem a história de um teste. Aqui a gente não deixa passar as coisas, não. Caramba! O Fernando faz a lição de casa. Você faz mesmo, hein, Fernando? Claro. Esse teste foi o divisor de águas e uma revolta muito grande você teve, porque você não queria. Qual é essa história? O teste para ser palhaço, besterologista, ser palhaço em hospital. Assim, eu conheci muitos palhaços, porque uma das aulas era teatro clown. E por acaso, assim, o meu professor, hoje o Doutores da Alegria, se é o que é, em termos de ter uma biblioteca, de ter pesquisa de linguagem, de organizar conhecimento, tudo isso eu aprendi com esse professor. Porque eu fazia faxina, ele tinha um loft lá no Lower East Side, e era onde eu via todos os livros sobre circo, palhaço, comédia dell'arte. Então, eu fui me encantando por essa arte por causa desse professor. Mas eu ainda queria ser um superstar na Broadway. Aí o que aconteceu? Eu ia fazer os testes e o meu sotaque, Testes na Broadway. né? Exatamente. Não, ainda antes da Broadway. Era testes para as produções
off-Broadway, né? Porque eu não era sindicalizado. Então, mas aí o que aconteceu? Eu acabei deixando essa história de lado e fazendo as peças que não eram da Broadway. E eu já estava assim, até meio que conformado em voltar para o Brasil, tudo. Só que aí, quando eu me formei e comecei a fazer testes mesmo, e tinha uns testes que eram feitos, regidos pelo sindicato. Mas quando era uma pequena produção, eles tinham uma condição de aceitar alguns artistas que não fossem sindicalizados, porque esses espetáculos teste, à medida que os musicais são muito caros, né, de fazer, eles iam fazendo as versões teste pequenas, e se o público gostava, eles iam fazendo modificação, enfim. Começou a levar um tempão para esses musicais ficarem prontos, mas terem mais confiabilidade e certeza de sucesso. Então, o que aconteceu? Um belo dia, eu tinha um agente que me mandou fazer um teste para esse trabalho. Chamava-se Senior Discretion. Senior Discretion era uma peça do Frank Loesser, que fez Guys and Dolls. E o Frank Loesser, ele escreveu essa peça que era sobre um americano que vai para um pequeno povoado no México. E aí ele se apaixona por uma garota mexicana, essa coisa toda. Então, era uma história super, assim, caretinha, açucarada, final feliz, né? Mas tinha uns papéis cômicos, pequenos papéis cômicos, e era eu quem fazia. Então, isso me colocou dentro do sindicato, porque eles gostavam das palhaçadas que eu estava fazendo. E aí eles assinaram meus papéis como se eles fossem meus sponsors, falando, ó, ele pode, esse menino tem condição, ele é profissional, ele pode ser sindicalizado. Então foi assim que eu comecei a Mas aí você foi carreira chamado profissional. para fazer o teste no hospital, que não Pois era é. nada do que você queria. Nada do que eu queria. Aí, o que aconteceu? Minha carreira começou a rolar, sabe? Eu estava fazendo o Senior Discretion, aí eu comecei a fazer teste para os musicais mesmo. E o Senior Discretion foi um marco, porque é um musical do Frank Loesser, que a esposa dele, que era a estrela dos musicais, tinha tirado do baú. Aquilo me apresentou para muita gente também da Broadway e tudo mais, e foi quando a notícia começou a correr. E, de repente, uma amiga minha, eu tô lá nos ensaios, arrebentando, fazendo, acontecendo, super feliz. Ela fala: eu tô ligando para você porque eu gostaria de chamar você para um teste. E eu pensei, que legal! Off-Broadway, Broadway, o que que é? Ela falou, não, palhaço em hospital. Eu quase bati o telefone na cara dela. Eu falei, eu tô aqui em New York City, Manhattan, a caminho de me tornar um superstar na Broadway. Tô fazendo um trabalho off-Broadway. Mas vou me sindicalizar agora, porque eu consegui a autorização. E você vem me convidar para fazer teste para ser palhacinho em hospital? Acho que você não está entendendo. Ela falou, não, quem não está entendendo é você. Veja primeiro e julgue depois. Eu falei, ok. E aí, então, marquei o dia e fui lá ver o trabalho. Achava que eu ia ver uma coisa bem açucarada, sabe, assim... Ai, sabe a coisa de você espiar os seus pecados dando uma de bonzinho? Eu era muito crítico, né? Então eu achava que eu ia ver isso. Só que eu me enganei completamente, porque a hora que eu vi o trabalho, o profissionalismo, a competência, a capacidade daqueles palhaços de trabalharem com o que a criança jogava para eles e eles transformarem aquilo num espetáculo com começo, meio e fim. E parecia, nesse dia, vendo eles trabalhando, que aonde eles andavam tinha umas luzinhas coloridas, sabe? Que nem em filme de desenho animado, que as estrelinhas vão atrás. Aí eu pus meu rabo entre as pernas. Eu liguei para minha amiga, que me convidou para fazer o teste, e falei, eu fui ver o trabalho hoje e eu devo muitas desculpas, porque pela minha arrogância, eu achava que era sacarina. Eu não tenho competência para fazer esse trabalho. Quem sabe daqui a 10 anos. Ela falou, olha, é o seguinte,
eu preciso de um palhaço que fale espanhol e eu sei que você arranha bem o espanhol. Isso era verdade, porque eu dava aula numa escola que os donos eram cubanos. E cubano e brasileiro, quando junta, né? Pronto. Então eu fui aprendendo o espanhol, que eu tenho ouvido bom. Resumo, eu acabei fazendo o teste para o Senior Discretion, peguei, e os produtores do Senior Discretion, eles falaram, a gente vai dizer que só você pode fazer esse papel. A gente vai falar isso para o sindicato, por causa da tua comédia, essa coisa toda. E foi assim que eu consegui meus documentos, enfim. E ali começou a semente do Doutores da Alegria, porque aí você foi para o hospital. Aí eu fui pro hospital, cara, e ali começou uma nova jornada, porque até então, para mim, ser um artista completo era estar na Broadway, cantar, dançar, representar, e aí, o que mais fosse preciso. Cantar com uma orquestra ao vivo. E eu confesso que quando eu fui convidado para fazer esse teste, apesar de ser por gente que eu já conhecia tudo, né, por causa do meu professor, eu torci o nariz, Esse pessoal era do filme, que fez a origem do filme lá, que o Robin Williams... Patch Adams. Do Patch Adams? Não, o Pat eu conheci depois, quando eu já trabalhava no hospital. Ele veio visitar e clownear com a gente um dia. E o Pat também foi uma outra experiência, porque ele é um cara ligado constantemente no 220, com os olhos azuis extremamente brilhantes e penetrantes. E esse é um cara que vive no aqui e agora mesmo, sabe? Ele é uma força na natureza. E aí ele veio a conhecer a gente, o nosso trabalho, né, de palhaço em hospital, e veio falar um pouco do trabalho dele. E a gente deu liga na hora. Então foi assim que eu conheci o Pat, e vou te falar, a gente trocou mensagens durante um bom tempo. Quando ele veio para o Brasil pela primeira vez, a TV Cultura me convidou para ser um dos entrevistadores do Pat, tudo, sabe? Então, é uma conexão que ficou viva assim durante muito tempo, e eu tenho muito respeito e muito carinho. E aí a gente vamos falar sobre o Doutores da Alegria, porque também existe uma ideia, né, da gente colocar um pouco essa importância, Doc, do que você como médico, que está do outro lado do balcão, temos o Wellington que está ali nessa interface com vocês, né? Acho que ele fala com uma certa poesia sobre o que estava acontecendo no hospital quando ele foi lá, mas a gente viu, eu tive a oportunidade de ver isso acontecendo como médico e também numa fase da vida que você está se formando, então você acha que uma certa arrogância que você é capaz de cuidar de tudo, aí quando você olha um palhaço fazendo aquilo dentro do hospital e você percebe a importância do que está sendo feito, é um tapa na cara para um jovem que acabou de se formar médico. É uma coisa poderosa. E os números dele... Você falou uma coisa muito interessante, porque tem pesquisa, tem bibliografia, tem estudo, e mostra que, de fato, os números marcadores de melhora, de cicatrização, de recuperação, corroboram de que esse trabalho interfere e ameniza e melhora e ajuda na recuperação dos pacientes. Então, porque é muito importante. Uma coisa é você falar assim, vou fazer no oba-oba isso porque aquela criança está precisando. Outra coisa é você conseguir botar em número. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quer dizer, não é uma questão de arrancar um sorriso de uma criança que está na UTI. É uma questão de que esse sorriso faz ela melhorar. Essa é a diferença. Não é sobre ser bonzinho. Para mim, foi assim... para mim, que cheguei a ver uma época em que aqui no Brasil se considerou arte e cultura como supérfluo, né? Eu poder ver a arte do palhaço e o impacto que aquelas duplas de palhaços tinham sobre o hospital era completamente arrebatador. Mas por quê? Porque tinha técnica, tinha precisão e tinha muita consciência de que eles estavam lá para servir aquele público do hospital. E
a inteligência de entrarem como besteirologistas, médicos palhaços, né? Então, e eles não... eles tinham muita integridade artística. Eles por isso que... então, foram grandes professores para mim também. Eu acho que o Doutores da Alegria é o que é hoje por causa dessa escola que eu tive, porque eu trabalhei com um cara que criou esse conceito. Porque o Pat, ele é um médico que adorou abraçar o palhaço e foi fazer palhaçada. Agora, eu trabalhei com o Clown Care Unit, que é um palhaço, que é um dos fundadores do Big Apple Circus, que agora, em 2008, fechou, né, por causa da crise. Mas o Michael, ele, quando foi convidado para ir para o hospital fazer um showzinho, né, porque o Big Apple Circus, ele era tipo assim, o circo do coração de Nova York. Até tinha esse nome, né, Big Apple. Então, a administradora do hospital ligou e falou assim para o circo e falou, puxa vida, eu gosto tanto dos palhaços, por que eles não podem vir aqui um dia? E aí eles foram. Só que o Michael, que é o cara que criou esse trabalho, um artista muito inteligente, ele falou assim, sim, mas antes a gente precisa conhecer o hospital, porque como artistas a gente tem que saber onde é que a gente está pisando, o que pode, o que não pode, eu tenho que saber como é que eu vou entrar. E então eles foram conhecer o hospital, ciceroneados por essa senhora chamada Jeannie Kime, e no final dessa visita, ela falou, então, vai dar para vocês virem? Ele falou, eu tenho certeza que sim. Agora, tudo bem se a gente se apresentar como médico? Ela quase infartou. Porque existe uma piada comum lá nos Estados Unidos. Você sabe qual é a diferença entre Deus e o médico? Você sabe? Eu acho que sei. Você sabe, doutor? É que Deus sabe que não é médico. Então... Então, quando essa mulher ouviu o Michael falar, a gente pode conversar com os médicos, conhecer os médicos, ela falou, meu Deus, eu vou ser despedida. Mas o que aconteceu? Ele foi olhar o trabalho dos médicos e ele fez uma sátira tão bonita do trabalho do hospital, da anestesia, da cirurgia, justamente onde ele detectava ruídos estranhos na cabeça da criança, né? Que ele fazia com os apitos e bobices dele. E aí, justamente, ele ia tirando o que estava atrapalhando. E era o quê? Ele acabava tirando da cabeça da criança um nariz vermelho, feito de espuma. Ele falava, é isso, o miolo mole está mal posicionado, então vamos colocar no lugar certo. E falando o que você diz, tem toda uma relação com o papel desse bufão, desse bobo da corte que atravessa a nossa existência humana, trazendo na seriedade algo que distorce tudo. E acrescenta o humor e, consequentemente, a cura. Exatamente. Você sabe que eu comecei a estudar muito bobos da corte, né? Porque eu vou fazer um espetáculo sobre bobos ainda. Mas é como se o besteirologista fosse, no hospital, no contexto do hospital, o equivalente ao bobo da corte. Ele tem a licença para usar, para brincar, porque... o trabalho, antes dos palhaços começarem, a gente fica, às vezes, 1 ano visitando o hospital, fazendo horário, vendo o que pode, vendo o que não pode, escolher quem vão ser os artistas. A gente faz um trabalho bem intenso mesmo, justamente para fluir, né? Então, acaba rolando uma integração onde todo mundo sente que vem de um lugar de respeito, não vem de zoação. O respeito dos médicos também é recíproco. Claro. Exatamente. Médicos, nós ouvimos os Doutores da Alegria várias vezes. Vai você primeiro que o teu remédio é melhor que o meu. Poxa, um médico, sabe, brincar dessa forma é de uma... Muito legal, né? Agora, tem uma coisa, uma honra. O humor, ele é essencialmente racional. Na hora que eu estou fazendo humor, eu estou usando a inteligência. É lógico. E em alguns momentos no hospital, é bom tirar o sentimento e deixar a lógica. Sim. Você tem esse objetivo também quando faz a entrada no hospital? Acredito que a gente acaba ficando numa área um pouco mais suave.
o fato de como tem muito respeito nesse processo de implantação do trabalho, onde a gente vai apresentar para todas as equipes, conversar, ver o que pode e o que não pode, com o melhor horário. Então, cria uma liga. Essa liga que se cria, na hora que o trabalho começa a acontecer, eles começam a ver, então eles vão indo de espectadores a, de repente, assim, o médico que chega e fala: "Ah, você já viu um truque assim, 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 assado? É que eu faço." Então, aí, sabe, começa a cumplicidade. Ou então, por exemplo, teve uma médica que uma vez falou assim: pode entrar primeiro, porque comigo ele vai chorar. Então, eu prefiro mais que ele se divirta. E daí, ao sair a gente saía do quarto, e daí ela saía, encontrava com a gente e falava assim: "Olha, foi muito mais fácil trabalhar com ele hoje, com o moleque, porque ele estava relaxado depois que vocês saíram do quarto. Então, ele me aceitou." E a gente tinha feito uma brincadeira, então aquela brincadeira feita por nós, envolvendo a médica com a criança, conectou a criança numa outra frequência, né? Ah, pô, ela deve ser legal. Então, foram essas sutilezas que a gente foi aprendendo que elas ocorriam e que geravam mais confiança e mais respeito ainda. Porque não era chegar e falar: "Ó, vocês vêm aqui fazer uma palhaçada?" Não. É montar um programa, a gente capta o recurso para um ano de trabalho, vai visitar todo o hospital, que áreas que nós vamos visitar, que horas para pegar o melhor momento, né. Por exemplo, hora do almoço não se visita, porque é um momento sagrado da criança se alimentar, né. Então tem muito cuidado na implantação. E o pessoal da saúde que tem uma sensibilidade grande para cuidado, eles viram isso e sabe o que foi mais bonito? Eles falavam assim: "Nossa, esse trabalho humaniza o hospital." E a gente ria, porque a gente fala: "Espera aí, doutora, mas humanizar não quer dizer tornar humano?" É. A gente já não somos humanos? Ah, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo falar exatamente isso, sabe, que parece que a gente fica menos automático, com von a gente passa a saborear. Nossa, então a gente começou a ouvir, assim, umas conversas, de um nível de confiança, de respeito, justamente porque ficava claro o cuidado que a gente tinha, que a gente não queria, E fazer nada errado. esse humanizar, ele acabou pulverizando para várias outras ações. Hoje, Sim. diferentes hospitais existem diferentes modelos de ação que partem da ideia do Doutores da Alegria, né? Sim, e você sabe que o bonito ver, né, porque a ideia quando eles começaram, a área da saúde começou a falar em humanizar, né, tornar humano e tudo mais, era justamente não ser aquela coisa seca, automática e impessoal, mas era justamente trazer a pessoalidade para a relação. E eles, os profissionais de saúde que falavam: "Olha, isso humaniza o hospital." Tanto que, por eles falarem isso, é que se começou a falar, porque de humanização, humanização, humanização hospitalar, e isso virou uma bola de neve que se transformou numa política pública, né. Então, existe hoje um Humaniza SUS, e não tem nada mais lindo do que ver uma política pública, um hospital público, né, um Ministério da Saúde, ver a importância disso e falar: "Isso humaniza o hospital, isso torna o ambiente de trabalho melhor, para todo mundo envolvido, e vamos fazer mais." Isso também é remédio, de alguma Isso forma. também é remédio, né, isso foi você que falou, tá? Não fui. Como foi? E como foi que você saiu dos Estados Unidos e resolveu trazer isso para cá? Você estava lá, você estava Eu estava trabalhando no hospital, mas você estava também buscando o teu sucesso. Broadway e Não, eu tal. não tinha planos de voltar mais, eu não tinha planos, eu não tinha. E quando eu comecei a trabalhar com Clown Care, então, que aí eu comecei, ali eu me sindicalizei, e cara, foi assim, tudo aconteceu, tudo que é de bom que um artista quer, aconteceu. Aí toca o telefone, minha irmã falando: "Olha, eu tô te ligando, porque o papai teve um derrame, e ele tá no INCOR."
a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se você puder vir, vem, porque pode ser que você precise se despedir dele. E foi assim, a gente se falou à tarde, quando foi no dia seguinte eu já estava com a passagem comprada e naquela noite eu viajei para o Brasil e foi muito louco, porque a reação do meu pai quando me viu foi uma reação assim, sabe, ele estava feliz por eu estar lá, eu estava muito feliz de estar vendo ele. E no final, tudo aquilo que eu tinha aprendido como palhaço, eu fui usando com ele também, né? Fui espalhando ali para minha irmã, para minha mãe, enfim, para criar mesmo uma linguagem diferente, né? E o meu pai ainda, justamente, ele durou um tempo porque ele teve um derrame, mas o derrame foi muito intenso. E infelizmente ele não se recuperou, mas ele viveu ainda por quase 8 meses, e aí ele faleceu. E quando ele faleceu, aí eu pensei, olha, eu acho que a vida foi tão generosa, né, de me dar essa oportunidade de encerrar minha relação com meu pai. O meu chefe lá em Nova York, no grupo de palhaços, o Michael, simplesmente o cara que criou esse trabalho, né? O Michael, ele falou, você vai e fica o tempo que precisar, e quando você voltar, você continua trabalhando com a gente. Então, assim, foi todo mundo tão incrível, eu tinha uma gratidão enorme. Então, eu fui, depois que meu pai faleceu, eu falei, como é que eu queria voltar para Nova York, para o teatro musical. Mas eu falei, não, eu preciso fazer um ato de gratidão. Eu falei, então eu vou começar o trabalho do Palhaço em Hospital aqui, vou deixar a coisa acontecendo, vou colocar alguém para tomar conta e volto para minha carreira, volto para Broadway, que era o que eu queria. E não foi nada disso que aconteceu. Que ano era isso? 1991. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu estava aqui no Brasil por causa do meu pai. Foi feita uma matéria na TV com a Mauri Júnior, na época, sobre o meu trabalho, lá em Nova York. Aquilo começou a gerar um buchicho, e de repente teve um hospital que me ligou e falou, olha, a gente quer que o seu trabalho comece aqui. E esse hospital, na época, ele não existe mais. Agora ele foi comprado por uma rede. Mas esse hospital estava vindo num processo de completamente refundação, sabe? E fazer um trabalho humanizado, como eles falavam. Enfim, eram tantas intenções, assim, bonitas, e que a gente foi vendo que, justamente, a galera estava séria. Então, começou a vir essa história de humanizar. De repente, nasceu o Humaniza SUS, virou uma política pública. O sonho de toda ONG 25 anos, pública. 25 anos nessa trajetória. 33. 33 agora. O único número que os médicos conhecem. Diga 33. Diga 33. Agora já são 33 anos, cara. Então, foi assim... Mas você ficou à frente do Doutores da Alegria 25 anos? Eu fiquei à frente 25 anos. Tá. Eu fiquei 25 anos e justamente... por que eu quis fazer uma transição? Porque eu falei assim, olha, depois de 25 anos, eu quero parar um pouco para... Sabe como quem vai fazer um sabático, parar para respirar também? E também porque, por causa do Doutores, eu ganhei uma bolsa do Instituto do Futuro, lá de Palo Alto. Nunca pude imaginar, mas essa galera chegou na minha casa e falou, a gente queria ouvir um pouco do seu trabalho, fui para lá, e aí eles me deram essa bolsa, porque eles falaram, o que vocês fazem no hospital dialoga muito com uma ferramenta incrível que vai impactar o futuro da saúde. Da saúde, do trabalho, o brincar na fase adulta da vida. E eu, na época, achei, bom, uma coisa que eu aprendi em termos de futurismo é qualquer proposta de futuro, se no presente ela não for absurda, ridícula,
escalafobética não é futuro. Então, palhaço em hospital, né? Ok, isso é futuro. E eu me lembro que a primeira reação que eu tive quando eu vi foi eu falar, eu não sei dizer como, mas isso aqui é o futuro, né? Então, quando surgiu a oportunidade de justamente criar o Doutores da Alegria, foi... Sabe quando tudo começa a juntar e fazer sentido? E aí, mas a gente sabia, sempre soube que esse movimento de humanização não era nosso, não era dos doutores, era dos médicos, enfermeiras e profissionais de saúde. Wellington, fala para mim um pouco da história do brincar na idade adulta. Como que foi isso? Como que é isso? Como que é, né? Porque para você ainda é algo do futuro ou já tem... Não, já está começando, já está começando. Mas olha, eu vou te falar, foi mais fácil colocar palhaço em hospital do que falar em brincar na fase adulta da vida, principalmente no mundo O que corporativo. é fase adulta? Começa daí, né? Vamos definir. Ok, fase adulta da vida a partir, dos 25 anos. Sim. Vamos dizer assim, que você já está no mercado de trabalho, essa coisa toda, né? Então, você quer desempenhar bem, você quer ser remunerado por E aí isso. você propõe brincar. Aí, justamente, a ideia é como que a gente pode trazer o brincar para esse mundo do trabalho. Porque você pode... Não é sobre trazer para você brincar, mas é que, como a vida da gente... Né? A gente brincou bastante, aprendeu muito através do brincar. E um dia alguém falou, acabou a brincadeira, agora é sério, tá entendendo? Isso é um trauma. E aí, o que a gente faz? A ciência hoje mostra que esse é o maior caso de fake news que existe, porque brincar na fase adulta da vida é muito bom para o cérebro, é muito bom para manter você ligado, é muito bom para você dialogar saudavelmente com um mundo que começou a mudar cada vez mais rápido, sem manual de instrução, e trouxe muita ansiedade para as pessoas. Então, tem um potencial incrível e inexplorado. E como seria brincar na idade adulta? Na fase adulta da vida, você poderia ter desde, por exemplo, o trabalho que os Doutores da Alegria fazem, que é o certificado RISO 9000, aonde você tem esporadicamente uma visita de uma dupla de besteirologistas que vai fazer check-ups na equipe, né? E são check-ups bobos, é claro, mas para ver se a veia cômica está saudável. Então você tem desde isto, né? Dentro de uma empresa, uma grande corporação, numa grande corporação, até você passar a usar a ludicidade como dinâmicas de trabalho, você usar a ludicidade para fomentar, para fazer sessões de criatividade, think tanks de criatividade, porque a gente sabe que para para esse mundão aí de hoje, a gente vai ter que acessar a criatividade. Agora, da onde vem a criatividade? Vem justamente do criar, que é um ato de liberdade, prazer, tesão, estalo, presença. Tudo isso é a complexidade, né, da criatividade. Então, o brincar na fase adulta da vida dá esse empurrão maravilhoso. Primeiro porque você acessa a tua infância. Não tem como. Esse lugar, né? Esse lugar, exatamente, Fernando. E sabe o que tem também hoje? Um medo muito grande do erro, né? Sim, exato. Nossa, você é cancelado se eu errar. Né? Então tira essas neuroses, você literalmente, daí como um bom palhaço, você caga e anda para tudo isso. Exatamente. Porque se você não tem medo do erro, você está pronto para fazer uma palhaçada, né? Exatamente. Tem um TED maravilhoso falando que o mundo precisa de mais palhaços, né? Exatamente. Mais figuras assim, né? Que vão corromper com essa coisa estabilizada da vida, né? Exatamente. Que é feita... Exatamente esse ritmo, né? É assim, não pode brincar, porque é isso. Isso é feito para deixar as pessoas com medo, era feito, né? Para deixar as pessoas com medo e elas poderem ser melhor controladas. Mas eu acho que o que você está falando é tão lindo e é tão na contramão que eu estou achando que as crianças estão brincando menos Sim. do que os adultos estão brincando mais. Então você está dando um celular na mão de uma criança e ela está... desenvolvendo só um lado. Desenvolvendo uma coisa só e brincando menos, enquanto que eu acho que a salvação do mundo seria o oposto. Elas brincarem mais e todos brincarem mais, talvez. Exato, e talvez os adultos brincarem mais com as crianças e
sem se preocupar em educá-las, mas olhar de igual para igual, sabe? Porque isso é a outra diferença também, é o brincar incondicional. Mas e a coisa toda do brincar vem de um neurocientista que até batizou e criou uma área chamada neurociência afetiva. Ele já nos deixou, depois que ele concluiu esse trabalho incrível, ele faleceu. Ele se chamava Dr. Jaak Panksepp, mas ele começou a estudar os ratos, né? Porque na ciência o pessoal usa muito os ratos. E o que ele via? Que quando você botava todos os ratos juntos, começava uma disputa. E, sabe, cotovelada, mordida. Dedo no olho, sabe? E aí, ele falou assim, poxa, mas quando eles são pequenos, eles brincam. Quando eles são bebês, eles brincam, né? E aí, quando eles crescem, eles já estão violentos, já começa a vir aquela coisa da disputa. E aí ele teve essa sacada, ele falou, vamos fazer cosquinha nos ratos e ver o que acontece. Foi aí que o Dr. Panksepp virou a chacota da comunidade científica, porque ele ficou famoso por ser um maluco que contratava os assistentes para fazer cosquinha nos ratos. Mas o que acontecia? Quando eles faziam cosquinha nos ratos e punham todos eles juntos, eles brincavam. A disputa ia embora. E virava tudo uma brincadeira. E aí ele começou a colocar estímulos para eles, e nesses estímulos eles foram verificando que eles aprendiam muito rápido a lidar com esses estímulos. Então eles viram, e aí quando colocaram os eletrodos na cabeça, qual a área que mais acendia? A área da aprendizagem. A gente está vivendo o que hoje? A questão da aprendizagem, novas formas de aprender, o futuro do aprender, como é que é isso? Então, a gente tem muito para aprender, para descobrir e compartilhar, né? E a ludicidade é literalmente assim, o sangue disso tudo. E para chegar nisso, a gente tem que enfrentar uma barreira do medo, talvez. De novo, um arquétipo aí do trickster, que você gosta tanto, né? Desse Joker Man. Exatamente. É um cara também que vai buscar uma sombra ali. Sim. O palhaço também tem um lado triste, Sim. né? É melancólico o palhaço do circo ali de frente pro espelho, né? E talvez a gente tenha que atravessar isso para aprender a rir mais da gente mesmo. Rir mais da gente mesmo, com a gente mesmo, mas principalmente, eu vejo da seguinte forma, muitas vezes eu acho traumático, sabe, assim, as passagens, e hoje tem muito essa questão do ser cancelado, que deixa isso que o Doc falou, sobre o politicamente correto, os limites. Né? Exatamente, deixa as pessoas assim, neuróticas, com medo. Por que saúde mental é a epidemia da contemporaneidade? Porque o mundo começou a ir cada vez mais rápido, mudanças, cobranças que começaram a aparecer e que de repente começaram a colocar as pessoas assim, em público, com toda a exposição e vidas arruinadas muitas vezes, gente que se matou. Se sente ameaçada de fato. É isso, é ameaçada mesmo. Exatamente, a gente desandou a relação com o novo brinquedo, que é as redes, a internet, essa coisa toda, né? Então a gente, e a outra coisa que aconteceu também foi que a coisa da produtividade, né? Agora tem a tecnologia, você pode entregar isso em pelo menos 1/3 do tempo, né? Então, vamos overwork, né? E aí o que começa a acontecer? E as pessoas com medo de perder o trabalho, a competição fica mais acirrada, e não tem como não desenvolver problema de saúde mental. Tudo mudando. A sensação de estar perdido no samba, e de estar no descompasso, de não estar entendendo, e ferrar a nota da escola, não estar entendendo o que está acontecendo. Exatamente, é isso que é o berço da. Como é que você vai brincar nesse momento, nesse caldo aí? Não tem jeito. Exatamente, mas se você ousa e traz um pouquinho, e assim, é muito simples, mas é transformador. Por quê? A gente também começa a se redescobrir.
O adulto, quando ele começa a brincar, a brincadeira saudável, não são as brincadeiras de criança, mas são brincadeiras e jogos, muitos inclusive adaptados de jogos teatrais e tudo mais, mas que são feitos para você rir. E, por exemplo, o palhaço é sobre você explorar o teu ridículo, né? E aquilo que a gente aprende a esconder Ah, a a sombra. vida inteira. A sombra, justamente. A gente aprende a esconder, né? Porque a gente tem que ser perfeito. E, de repente, o palhaço vem e solta um pum bem no meio da reunião e vira para o chefe e fala: "Foi o senhor?" Então, é isso que a gente... É isso que a gente tem que trazer de volta, que não é a brincadeira que ofende, mas é a brincadeira onde a gente fica à vontade para rir do nosso não saber, do nosso não conseguir. Simplesmente que a gente é fucking humano, cara. Entendeu? E nós estamos passando por essa merda toda pela primeira vez. Então dá um tempo, dá um desconto. Menos na exigência e mais na experiência. Vai descobrindo, que é outra coisa que criança faz. Então, por isso que trazer os elementos do lúdico, né, é tão importante. Para quê? Para a gente aprender relaxando, se divertindo e não esquecer jamais. Eu achei curioso que você falou uma coisa que é um brincar despretensioso, não com a intenção de educar ou de ensinar. É um brincar, tipo, é brincar mesmo. Não é uma brincadeira que ensina algo, não tem nada escondido. É realmente brincar. Exatamente. Que me lembra muito Clarice Lispector, num dos seus livros, onde ela fala: eu quero descrever um movimento puro. Para mim, descrever um movimento puro é você ver a seriedade com a qual uma criança monta um Lego, ou se envolve com uma brincadeira, ou se envolve em querer aprender a dar conta de andar naquela bicicleta. Tem uma vontade, tem uma gana, e onde naturalmente ela vai fazendo as descobertas até ela conseguir. Uma fantasia que ela crê, né? Ela pega uma Também. boneca e fala: essa é minha filha, tem nome, tem Isso. ação, tem verdade, tem fé cênica. E a nossa geração dos 50 mais, tem aquele famoso botãozinho do foda-se, né? Que a gente pode apertar, né? Esse botãozinho é bom, né? Esse botãozinho é botão de emergência, né? É botão de Então, emergência. liga, Você claro, chega e fala: com peraí, deixa eu certeza. acionar aqui a tecla foda-se. Cara, isso é uma coisa Exatamente. interessante. Acho que a nossa geração ela tem esse botãozinho mais perto da mão, assim, né? Tem, não tem? Eu acho que tem. Vai chegando, né? A gente tem. Agora, assim, é muito importante ligar o foda-se em determinados momentos, que eu vejo ligar o foda-se como: vamos se levar menos a sério? É isso. É, isso É aí. O tema isso. exatamente é esse. É exatamente. Acho que a molecada se leva a humanos. sério demais. Pois E dar é. risada de si mesmo é uma coisa maravilhosa, né? A capacidade de se rir de si mesmo, né? Nossa, é uma bênção. É uma bênção, porque afinal de contas, o ser humano é o único animal que ri. E o palhaço representa todos quando ele está atuando, né? Exatamente. Ele é as pessoas. Ele é a plateia ali, né? Muito bem. Essa é a ideia do palhaço, né? Como eu aprendi no Nordeste com uma criança uma vez, bem falado, meu amigo, bem falado. Porque é exatamente isso. Boa. Bem Entendeu? falado, Bem Doc. falado. Não, porque o palhaço, ele ama tanto estar com o ser humano, que ele entra na brincadeira deixando a torta vir para a cara dele. Porque o outro vai rir daquilo, mas também vai rir porque vai se identificar, porque ele pode não ter tomado uma torta de verdade na cara, mas já teve momentos em que ele se sentiu como tendo levado uma torta de creme na cara. Quando a namorada deu um fora, ou quando ele descobriu que ele estava se achando o máximo e a braguilha estava aberta. Então, ou quando ele foi ser elegante para oferecer uma rosa para a mulher e soltou um pum. Então, alto. São as fraquezas. Exatamente. E as humanidades, né, da gente. Então, isso tudo é uma bênção. Isso tudo também é engraçado. Então, E as verdades estão ali. De novo, o bobo da corte, que chega para o rei,
Se o conselheiro falar, ele vai ser decapitado, mas o bobo pode falar. O bobo tem a licença, justamente, é o 007, licença para zoar. Então, porque, assim, não, e o mais louco, a gente quando fala em bobo da corte, a gente pensa em era medieval, essa coisa toda. Mano, China, assim, 3.000 anos antes de Cristo, nenhum rei era considerado completo se ele não tivesse um bobo do lado dele. E os bobos chineses, eles eram que nem 007, eles tinham, assim, licença para zoar. Eles podiam fazer isso. Se, por acaso, eles ultrapassassem a barreira, claro que eles eram contemplados com a morte, um enforcamento, alguma coisa assim. Porque... Que eles nem sabiam qual era a barreira, exatamente. Rei tem Mas qual a isso. barreira? Não, vai fazendo aí, a gente vai ver. Não sei, vai tocando, toca lá. Mas também imagina a responsa. Supostamente o rei o conceito de rei é a representação de Deus na Terra. Então imagina, né, o fardo no teu ombro, a responsa e tudo mais. A coisa da linhagem. Agora, na China, século III a.C., justamente, nenhum governante era considerado completo se ele não tivesse um bobo ao lado dele. E o que é mais lindo? Tem um livro chamado Fools Are Everywhere, os bobos estão em toda parte, onde foram traduzidos, porque não tinha celular, não tinha gravador. Então, os escribas reais documentavam os diálogos entre reis e bobos. Então, este material riquíssimo foi traduzido e virou um livro chamado Fools Are Everywhere, os bobos estão em tudo quanto é canto, e que contam algumas histórias. Algumas delas se tornaram clássicas, são conhecidas até hoje na China, viajaram para o Ocidente também, mas é uma coisa linda você saber. E por que cara, quando o cara fala, tu é rei, porque rei é Deus na terra, olha a responsa. E você não pode errar. Então vem um bobo para resgatar o humano. E o limite do humor, né? A diferença da tragédia para o humor é só uma linha fina. Uma lâmina, né? Exatamente. O Woody Allen gosta muito de falar sobre isso, né? Ele pega uma tragédia e essa coisa pode virar super engraçada e vice-versa. Onde começa o humor, onde termina o horror, onde começa o horror, onde termina o humor. Essa linha tênue que, se você for ver, você pode usar a figura do infinito, aquele 8 do infinito, né? Que para mim, descreve muito esse movimento, porque é uma questão que você vai levar para sempre. Qual é o ponto? Até onde eu posso ir, né? Mas, e é isso que também faz, outra coisa importante do palhaço, da comédia, viver no tempo presente. Porque você tem que estar completamente conectado com a música que está sendo tocada silenciosamente naquele momento das relações humanas. Para você poder falar coisas. Porque, por exemplo, tinha, se um bobo falasse algo na hora errada, forca. Corta a cabeça. Quer dizer, de bobo ele não tinha nada, né? Não. Desse bobo. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E é por isso que é bonito ver esses textos, esses relatos da China, porque justamente, assim, era o que os escribas escreviam e que teve tradutores que foram lá e traduziram essas histórias. Algumas delas viraram clássicos. Você conta do cavalo. Exatamente. Como é? Tinha um rei que ele era apaixonado pelo cavalo dele, né? Mas ele era, assim, apaixonado, porque tudo era o cavalo, tudo era o cavalo. Então, ele ficou... O cavalo morreu. morreu? Um belo dia, o cavalo morreu. E o dia que o cavalo morreu, né? Todo mundo falou, ai meu Deus do céu, quem é que vai aguentar o rei agora? O que vai acontecer? E aí o rei não teve dúvida, aquele cavalo, ele foi um cavalo tão importante que eu quero enterrá-lo com todas as homenagens que ele merece. Já sei, eu vou enterrar o meu cavalo, como era o cavalo de um rei. Eu vou enterrar você, meu cavalo, com honrarias reais, dignas de um rei. E aí então, né, o bobo, enfim, a galera toda chegou e falou assim, mas veja bem, é um cavalo.
E o rei virou e falou assim, quem não gostar da ideia, eu mando cortar a cabeça, tá ok? Né? E aí, o bobo ouviu isso e falou assim, mas, meu rei, não, o senhor perdoe a falta de sensibilidade dessa corte, que não sabe entender a importância de um cavalo maravilhoso como esse. Aliás, rei, eu acho que o senhor deveria enterrá-lo com todas as honrarias, inclusive honrarias reais, dignas de um rei. E a hora que o bobo falou isso, aí o rei se deu conta da merda que ele ia fazer. Então ele virou pro bobo e falou, pensando bem, joga na vala comum mesmo e tá tudo certo. Entende? E aí todo mundo deu uma tremenda de uma gargalhada e o bobo falou assim, se o rei me permite, era um cavalo tão valoroso. Há culturas que dizem que se a gente comê-lo, a gente vai trazer para nós todas as suas melhores qualidades. Então o rei mandou o cavalo para a cozinha real e ele foi servido com vegetais, ensopado naquela noite num grande banquete, que foi a forma que eles encontraram de homenagear o cavalo. Quer dizer, tudo deu certo no Como é que final. mudou a perspectiva, né? O cavalo. Total, né? A roupa nova do rei também, né? O Também. rei está nu. Foi o bobo que sugere, né? Exatamente. Faz foi essa roupa aqui, que era uma roupa. Porque acho que era o único cara que podia falar algumas verdades pro rei pelo fato dele ser o bobo. Sim, exatamente. O bufão. A missão do bobo era exatamente essa. Era mostrar para o rei um outro lado que ninguém estava vendo. Quem é o bobo hoje, esse bobo fantástico? Quem é esse na nossa sociedade? Boa pergunta, porque eu mesmo, é uma pergunta que eu venho me fazendo. Eu vejo esses bobos muitas vezes como sendo grandes comediantes que fazem sátiras envolvendo a política, não é necessariamente sátira política, mas sátiras que trazem, evocam todas essas relações. E, invariavelmente, em algum momento, alguém vai falar, nossa, parece tal coisa, parece tal coisa, que nem alguém fez outro dia. Então, eu chamo isso são os ecos, né? Dessa sabedoria que vem. Mas hoje, está muito mais na mão dos comediantes, do stand-up, enfim. Não pode estar no circo, dependendo, mas assim, das recriações que se fizerem das gags clássicas de palhaço, mas principalmente eu acredito que está na mão da sátira, da crítica. E eu vou falar com muito cuidado, porque a sátira e a crítica, que justamente ela expõe, faz você rir. E uma vez que você começou a rir, você fala, opa, peraí, eu tô rindo disso? Não, tem alguma coisa errada. Peraí, vamos rever a situação? Então, esse humor que convida você a rever, puta, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Que te chama de volta ao presente, que te chama de volta à razão e vamos fazer de um outro jeito? Esse é o bem que o humor pode trazer, de ampliar a tua consciência, de ampliar a tua visão e ajudar você a ir até mais fundo, mas com mais categoria, com mais elegância, porque antigamente, né, os reis, se eles não gostavam de alguma piada que o bobo tinha feito, é simples, ele mandava para forca ou cortar a cabeça. Eu acho que cortar a cabeça e mandar para forca talvez seja menos ruim do que cancelar o cara. Sim. Tirar o modus de vida do cara e crucificar ele vivo em praça pública. É a forca de hoje. Claro. A internet, vamos dizer, a tecnologia hoje, né, cria muitos reis. Mas quem são os verdadeiros reis no meio desse bando de faz de conta ou de aspirante a? Que a gente tenha mais palhaço. Sim, que bobagem pouca desgraça, cara. E que siga adiante, né? Porque, assim, para a gente caminhar aqui para o nosso fim, eu queria perguntar também o que você enxerga para frente, o que você está vendo? Você tem um trabalho tão lindo, maravilhoso, agora esse brincar adulto também, né? A gente fala aqui sobre amadurecimento, né?
dizendo que o envelhecer é para todo mundo, mas o amadurecimento é opcional, né? Exatamente. Agora, é assim, a gente mal começou, porque assim, brincar sempre foi tido, assim, é coisa de criança. E só recentemente, por causa do Dr. Jaak Panksepp e as pesquisas que ele fez com os ratos, é que todo mundo começou a olhar para o brincar de uma maneira mais séria. Inclusive, até a pandemia, em Londres, durante 4 anos, houve um festival de brincadeira e bobice para que pudesse começar a se trazer o humor e brincalhão. Sei, tio do pavê, né? A quinta série sai de você, mas você sai da quinta série, mas assim, quinta série não sai de você. Pois acredito, eu não sou muito familiarizado, eu conheço a expressão tio do pavê, Tio mas... do pavê, eu escuto demais falar isso. Meus meninos falam, ai, tio do pavê. É porque o cara do pavê serve mas é pavê ou para comer? A piada idiota que o cara que tem 50 anos conta. É por isso, né? Pavê ou pra comer? Ai, meu Deus. É uma Eu bobagem. me enxergo nisso. Não, mas assim, agora eu entendi. Não, mas é verdade. Agora você vê, seja como for, cara, a dimensão da gente rir da cagada que a gente fez, ela é tão grande. Ela é tão grande porque é quando a gente abraça o humano. A gente não é perfeito, né? É isso, né? Nós temos então que falar pena aqui, que acaba, né? Nós temos que falar aqui, ó, sobre o apoio a Doutores da Alegria. Doutores da Alegria. Agora Eu não agradeço está mais muito. sob a gestão do Wellington, Exato. porque ele tem que passar a bola para alguém. Mas ainda precisa do apoio, ainda precisa do suporte. Como é que as pessoas olha, podem ajudar? É o seguinte, entrando no site dos Doutores da Alegria, você vai ver todas as formas que você tem para se tornar um sócio mantenedor, que é uma categoria onde você mensalmente faz uma doação, sempre no mesmo valor, os valores você escolhe. Se você é uma empresa, o Doutores da Alegria, justamente, ele é inscrito nas leis de incentivo à cultura, então a empresa que investe, ela pode ter o retorno da isenção fiscal a partir da doação que ele faz via as leis de incentivo. E o Doutores, eu tenho muito orgulho de falar, porque a gente é, assim, exemplo de prestação de contas. Porque todo o dinheiro público que você pega, né, e uma ONG trabalha, na maioria, com dinheiro público. E a gente é neurótico com prestação de contas. A gente, inclusive, criou um software para fazer uma prestação de contas de leis de incentivo, que foram muito bem avaliadas, inclusive pelas comissões de avaliação. Então, assim, é um bem incrível que a gente tem, as leis de incentivo. E, ao fazer uma doação usando a lei de incentivo, você vai ter o benefício fiscal e ajudar esse trabalho, porque o trabalho dos Doutores da Alegria e o hospital não paga nada. E, inclusive, a gente só vai para hospitais públicos. Mas todas as ações que a gente faz, assim, sobre o palhaço no hospital, é tudo sem custo, né, para a instituição. Por isso a importância do apoio. Exato. Wellington Nogueira, muito obrigado. Sucesso, querido. Qual é o seu nome de palhaço? Doutorzinho, besterologista. Doutorzinho? Porque eu queria uma coisa que fosse bem fácil, sabe? Nada, assim, muito complicado. Então, por exemplo, lá em Nova York, meu nome era bem complicado. Mas que era uma sátira. Eu quis misturar McDonald's com nachos, né? Então, o meu nome era Dr. McNachos. E todo mundo achava estranho, mas todo mundo achava escalafobético, então eles riam. E aí eu era o Dr. McNachos e tinha aquela coisa de ser brasileiro, né? Então, a coisa ainda do como chama? Do amante latino. Era muito legal, muito legal. Wellington, muito obrigado. Sucesso, querido. Obrigado a vocês. Desejo que a porta do parquinho esteja sempre aberta na vida de vocês, tá certo? Porque brincar na fase adulta da vida faz bem para a saúde mental. Essa é a dica de ouro do episódio que termina aqui agora. Compartilhe com as pessoas que você sabe que vão aproveitar esse manancial aqui de conhecimentos, né, Doc?
É isso aí, Muito Fê. bom. Fique de olho, pessoal. Valeu. Aguenta mais.